Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nos aproximando da semana do Dia dos Pais e com certeza paternidade é um dos temas que eu vou tratar aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou conversar com vocês sobre a questão: pai é aquele que cria? Se você é novo por aqui, eu sou a Ana Cardoso, sou coach, sou consteladora familiar e trabalho com desenvolvimento humano. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, aperte o sininho para que você receba as notificações de quando nós tivermos vídeos novos aqui no canal. E aí, qual a sua opinião? Pai é aquele que cria? E aí, pai é aquele que cria? Na enquete que eu fiz, apenas uma pessoa respondeu que não, que pai não é aquele que cria. E eu imagino por que ela deve ter respondido isso e eu sei que esse vídeo vai fazer muito sentido para ela. É muito comum, né, na nossa sociedade, realmente, as pessoas muitas vezes, né, não terem o pai presente, né? E aí, então, as pessoas vão chamando os tios, um avô, o padrasto, enfim, alguma outra pessoa acabam chamando de pai. E a sociedade vê isso com bons olhos. Eu falo isso com propriedade, por quê? Porque desde os meus 2 anos eu chamo um tio meu, um irmão da minha mãe, de pai. E ele sempre foi o meu pai. Eu sempre dei presente de Dia dos Pais para ele. As coisas de Dia dos Pais que tinha na escola, era ele que ia. No dia da minha formatura, era ele que estava lá representando meu pai. Então ele sempre foi meu pai, sempre vai ser meu pai de coração. Eu sempre tive essa ciência, né? E dentro de casa, a minha mãe sempre foi o pai e a mãe. Então, isso é muito natural para mim. Falar sobre isso é muito natural. Mas é importante, muito importante. Por que para mim isso é natural? Por que isso para mim não é constrangedor, não tenho nenhuma mágoa em relação a isso? Porque eu sempre soube que aquele meu tio era o meu pai de coração. Eu sabia que ele não era o meu pai que me deu a vida. Eu sempre soube disso, desde sempre. E claro, nós estamos falando aqui de pai, nós poderíamos falar também isso relacionado à mãe. Mas como o assunto é do Dia dos Pais, então vamos falar sobre o pai. Então eu sabia que o meu tio, o meu pai de coração, não era o pai que tinha me dado a vida. E isso é muito importante. Hoje, na idade que eu tô, com o conhecimento que eu tenho, com as vivências que eu tive, se você me perguntar, Ana, pra ti, na tua opinião, o pai é aquele que cria? Eu vou te dizer com todas as letras e com todo o meu coração, também. Aquele que cria também é pai. E aquele que te deu a vida também é pai. No contexto familiar, quando a gente vai falar sobre o sistema familiar do indivíduo, os pais são os pais biológicos. Os pais adotivos, né, aqueles pais que criaram, sempre têm uma posição como cuidadores, e isso não é mais nem menos. Por que isso é importante? Por que a constelação familiar, o sistema familiar é visto dessa forma? Porque a energia que a gente traz vem do nosso sistema biológico. Aquela energia que vem do sistema familiar, das outras gerações, né? Ele vem realmente dos nossos pais que nos deram a vida. E isso é muito importante porque lá na frente, para as pessoas que não veem, né, o pai biológico, e eu não digo que é para que você conviva com seu pai, para que você fale com seu pai, não tem nada disso. Quando a gente fala que a gente tem que olhar os pais, para a gente dar um olhar para os pais, para a gente honrar, é trazer eles para o nosso coração. É resolver as coisas com o nosso pai aqui dentro. Porque depois, o que vem depois de resolver aqui dentro é consequência, tá? Eu digo que é o plus, né? É a cereja do bolo. Mas realmente as coisas acontecem quando a gente resolve dentro do coração da gente. É quando a gente traz, é quando a gente toma, quando a gente honra os pais. Então, o pai é aquele que cria, sim, é aquele que cria. Mas para você que tem filhos, que não convive com o pai,
E para você que não conviveu com o seu pai, olhe para o seu pai com amor. Olhe para o seu pai com gratidão, pois ele te deu tudo que você precisava e ele te deu a coisa mais importante que foi a sua vida. E independente de qualquer coisa, na constelação familiar a gente sempre diz que nós temos os pais certos para nós e nós, como pais, temos os filhos certos para nós. As coisas foram como tinha que ser, tá? Então isso é muito importante para nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a maneira que a gente vê a nossa carreira, para a maneira que a gente vê a prosperidade financeira, enfim. Eu já conversei sobre isso, né, em outros vídeos. Realmente, quando a gente toma os pais da nossa alma, é que a gente encontra as nossas moedas. E eu fiz uma outra pergunta que era relacionada se vocês gostaram ou não da propaganda da Natura que traz na campanha do Dia dos Pais o Tami representando um pai homem transexual. E aí já mudou um pouco a enquete. Daí 76% responderam que sim e 24% responderam que não gostaram. E aí eu quero deixar um parênteses. Muitas pessoas não gostaram e eu acredito, né, que não significa somente por homofobia ou preconceito, qualquer nessa situação. Mas realmente podem existir pais que não se sentem representados por um pai homem transexual. E tudo bem, né? A gente tem que respeitar isso realmente. E o Tami, ele é muito enfático. Eu vi um vídeo dele já do ano passado que ele diz realmente: o pai do meu filho sou eu, que tive que acompanhar a gestação da minha esposa, que tive com ela todo o tempo que ela estava lá passando mal e ela enjoou, enfim. E realmente, o pai daquela criança vai ser ele. Só que a sociedade tem muito essa dificuldade porque ele é trans. E é a mesma coisa que acontece quando tem uma relação homoafetiva e dois homens e também adotam crianças, têm crianças, enfim. E aí acontece que daí já não é pai, aí são dois pais ou duas mães, e aí a sociedade faz uma parafernália toda em relação a isso. Psicologicamente, a criança, muitas vezes, o amor, o carinho, independente de ela ter dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, não interessa. Todos nós ganhamos a vida de um homem e uma mulher, né? Não tem ainda uma outra forma de a gente ter a vida, né? Pelo menos não que a gente saiba, não ainda divulgado. Então, o que a gente pode ver em relação à constelação familiar realmente é isso. E não só a constelação, mas também a minha opinião, que é muito importante que a criança saiba, desde pequena, principalmente, né, assim, preferencialmente, que ela teve um pai assim, que ela foi gerada assim, que foi uma fertilização in vitro e não se sabe quem é o pai, ou que ela foi adotada, ou que ela foi abandonada, ou qualquer situação que aconteceu. Mas que ela realmente saiba, né, qual é a história dela, porque isso faz parte realmente da vida dela, né? E independente de como tenha sido, nós como pais, pais adotivos, né, pais criadores, cuidadores, que honre sempre o pai e a mãe que deu a vida àquele filho, que deu a vida àquela pessoa. Afinal, se não fossem esses pais que deram a vida, não teria toda essa história, né, com os pais de coração. E aos filhos, né, que realmente tragam esses pais pro coração, que ame, honre, ame ao seu modo, né, mas que realmente honre e seja muito grato à vida que esse pai nos deu. Isso é muito, muito, muito importante.
E primeiro traga para o coração. O que acontece depois, se vai ter uma nova história ou não, aí é depois. Mas primeiro traga para o seu coração. O fluxo da vida depende da gente realmente honrar aqueles que nos deram a vida. E claro que a gente nunca vai deixar de honrar aqueles que nos encaminharam na vida, né? Aqueles que nos cuidaram, que tiveram realmente conosco todos aqueles momentos. Então, independente, gente, de ser pai, de ser trans, de ser dois pais, duas mães, todos nós temos os pais certos para nós. É isso. Ao longo dessa semana a gente vai conversar ainda sobre a paternidade, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar em relação à constelação familiar. E se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários ou me mandem inbox, tá bom? Um beijo, bom final de semana.